Valdemar Costa Neto, ou Valdemar Costa Neto, chamem como vocês prefiram, que é o presidente do PL, afirmou que o objetivo do partido é reeleger o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é reeleger, na verdade é eleger de novo, né? A declaração foi dada em uma peça publicitária da legenda "Vamos ver estas cenas fortes". Não vamos admitir injustiça com nosso capitão. Não acredito que um presidente da República fique inelegível pelo que ele falou. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O Bolsonaro vai seguir firme e tenho convicção que será nosso candidato. Todos nós precisamos entender que os nossos adversários estão lá fora. Os nossos adversários estão ocupando espaços da esquerda. Este é o momento em que todos nós precisamos nos unir, porque o PL é um partido de direita. Ao afirmar que Bolsonaro será o candidato do PL, Valdemar não especificou para qual cargo Bolsonaro tentaria esta reeleição, já que ele foi presidente da República e deputado federal por 27 anos. Além disso, desde que perdeu a disputa presidencial para Lula, o ex-presidente vem dizendo que não sabe se será ou não candidato no futuro. Aliás, pessoas, nós temos esse processo e o Valdemar, cabe lembrar, há 2 semanas atrás, ele deu razão para o acórdão do TSE que cassou, sem previsão legal, porque declarou a inelegibilidade do Deltan Dallagnol. Aí, quando ele foi fazer um esclarecimento, ele reafirmou, falou assim, o Deltan Dallagnol está Duralex é de lex. A lei é dura, mas é necessária. Ele descumpriu a lei, está aí agora sentindo o peso da lei. Logo ele, que foi condenado no mensalão há quase 8 anos e não cumpriu nenhum dia na cadeia, ficou em prisão domiciliar até ser indultado junto com José Dirceu pela Dilma Rousseff em 2016, vale lembrar. Valdemar Costa Neto, para mim, Ricardo Rosso, parece que ele tem um plano economicamente muito interessante. Bolsonaro inelegível é um cabo eleitoral que não vai custar muito para o PL, porque o custo-benefício de ter um alto salário para o Bolsonaro e levá-lo para ser cabo de campanha de todos os candidatos a prefeito vai eleger muito prefeito. E depois, em 2026... se o Bolsonaro estiver inelegível, ele não vai gastar com campanha presidencial, que é caríssimo, vai ter mais dinheiro para fazer as campanhas de governadores e o Bolsonaro vai poder ser cabo eleitoral em tempo integral de todos os candidatos. Não parece uma desculpa esfarrapada para tentar despistar o eleitor, porque depois da votação do Cristiano Zanin no Senado, a gente sabe que o PL não é aquelas coisas de direita. Eu acho que a tua leitura, Pavinato, é perfeita. Eu acho que o Valdemar está fazendo esse chamado também para a galera, na propaganda, mas o objetivo é colocar o Bolsonaro para eleger vários prefeitos. O Bolsonaro é o grande cabo eleitoral, é o cara da direita hoje, mas... por exemplo, nesse processo dele no TSE, era possível que a defesa do Bolsonaro questionasse 2 ministros, Pavinato, que poderiam estar ali, que não deveriam estar ali. Poderiam ser considerados inaptos para julgar o caso ali, porque já tinham dado declarações que o Bolsonaro poderia receber processo de impeachment lá atrás, enfim. E a defesa não fez isso. Então eu acho que o Valdemar Costa Neto está querendo sim que o Bolsonaro seja o grande cabo eleitoral nessas eleições que se aproximam agora em 2024, fazer bastante prefeito. E se o Bolsonaro for inelegível, ele pode eleger uma grande bancada em 2026. Deve acontecer, porque o Bolsonaro é a grande liderança hoje da direita. A gente ainda tem aí na possibilidade de inelegibilidade do Bolsonaro. A gente não tem um nome, tem o Tarcísio aqui, tem o Zema lá, tem a própria Michele, mas ainda não tem nada organizado. E para o Valdemar isso é bom. Agora, eu acho que um erro do Valdemar, por exemplo, foi defender a cassação do Deltan, porque o que bate em Chico tem que bater em Deltan. Foi cassado, na minha opinião, goste ou não goste do Deltan, de forma errada, rasgando a legislação. E a mesma coisa deve acontecer se o TSE transformar Bolsonaro, cassar o Bolsonaro e tornar ele inelegível. Também vai ser uma injustiça imensa. O que você achou da fala do Valdemar, professor? Pavinato, o
o Valdemar, eu espero que ele seja tão estrategista quanto você está falando, porque a tua leitura da estratégia do Valdemar é uma peça que deveria ser colocada para estudo em faculdades e cursos de ciência política. Eu acredito que o Valdemar tem essa capacidade, sim, tanto quanto a leitura que você fez, que ela é perfeita. Mas me parece, indo a reboque do que o Ricardo falou, que ele está jogando para a galera por uma única razão. Quando você olha e vê o PL, ele já foi transformando o nome do partido até chegar no PL. Já foi PL uma outra vez, como já foi Arena, como já foi PFL, foi republicano e agora ele é PL. O PL, por mais que ele seja aquilo que mais se aproxima de um discurso à direita no Brasil, ele se mostra como um partido pragmático. Ele não é uma legenda oca, como várias outras legendas, mas ele é pragmático. E ele não está muito preocupado com a defesa de certos valores, está mais preocupado com ocupar os vazios e os espaços de poder. Nesse sentido, qual é o grande problema do Valdemar? Ele sabe que o eleitor do Bolsonaro é um eleitor baseado em valores. Valores à direita, por isso ele tem que dizer, nós somos um partido de direita, pronto, está consolidado. E o Bolsonaro não pode ser caçado, se for caçado não é problema meu, isso é problema da nossa estrutura. Ele não falou isso, mas teve subjacente, não é problema meu. No entanto, o Bolsonaro serve mais pra gente, como foi falado aqui, como cabo eleitoral. Por qual razão? Porque aquele eleitor que vota nele, vota porque defende a pátria, a família, a religião, as crianças, a escola padrão, ou seja, esse cara... Se ele não é suficiente para eleger um presidente da República, e eu acho que isso é a maioria da sociedade brasileira, ele é suficiente para pegar mais da metade, se não 30%, 60%, 70% das cidades no Brasil. Porque quando a gente olha da cidade do Brasil, a gente olha para as grandes capitais. Só que as grandes capitais são 5, 6, 7, 8. Vai no interior mesmo, e você vai ver que vai lá, benção mamãe, benção papai, senta para rezar, reza antes de comer. A grande maioria das pessoas são assim no Brasil. E ele sabe que ele precisa pegar esse eleitor, por isso ele foi lá e deu esse recado. Agora, o problema é o Bolsonaro, como grande líder político, como cabo eleitoral ou como aquele que pode carrear os valores, fica no prato para saber quem pode coordenar todos esses elementos para substituir o Bolsonaro. Será o Tarcísio? É um dos principais candidatos. Será o Zema? Pode ser, mas quais são os outros? Esse é o problema que o Valdemar não tem como resolver. Por isso, ele vive o dilema de ser, com todo respeito, por favor, Sua Excelência Valdemar da Costa Neto, ele vive o dilema de ser uma grande figura, um grande anjo caído que foi chamado para fazer um pacto com alguém. Qual é o problema de alguém que faz um pacto com o diabo? Ele não para a dança na hora que ele quer. Ele não para a dança nem na hora que a dança para. Ele para a dança na hora que o diabo quer parar de dançar. E ali, o Bolsonaro foi o cara que fez o pacto. Quem não quer dançar já dançou. Só tem o detalhe, o Valdemar, agora ele está escravo desta personagem que ele elencou. Se ele é o Mefistófeles e o Bolsonaro é o Fausto, só existe o livro do Fausto se os dois estiverem juntos. E agora o Bolsonaro tem um pepino do tamanho do mundo para descascar. O ideal seria se o Bolsonaro ficasse como funcionário contratado do PL, para dizer agora faça isso, faça aquilo. O problema é que o Bolsonaro não tem saco para fazer isso. Para quem não